Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês o texto de Joel, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler dos versos 12 até o verso 29. Joel, capítulo 2, versos 12 a 29. Eu peço a gentileza de você não fechar sua Bíblia após a leitura do texto. Eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Está escrito assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia um noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que eu vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva para descer como outrora, a chuva temporânea a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Amém. Irmãos, a crise não é um impedimento à obra de Deus. A crise é o ventre onde é gestado o avivamento. Talvez a nossa geração vive a crise mais aguda da história. Forças humanas e sobre-humanas
agem sem pausa, sem trégua, consciente ou inconscientemente, para destruir os fundamentos da nossa sociedade, para dinamitar os alicerces da família, para arruinar os valores que devem ser mourões de sustentação da sociedade. É sabido de todos que vivemos hoje uma onda de cristofobia mundo afora. Enquanto estamos reunidos nesta noite, num ambiente tão agradável e aconchegante, há irmãos nossos sendo presos, torturados, martirizados, apenas por possuir uma Bíblia ou por professar o nome de Jesus. Mas talvez a mais perigosa perseguição não é a perseguição física, é a perseguição ideológica, a perseguição filosófica, que vem de mansinho, que se aninha nas universidades, nos meios de comunicação, nas cortes, nos parlamentos, nas casas de leis, mudando conceitos, mudando valores, colocando a sociedade pelo avesso. Estou absolutamente seguro de que uma igreja fraca não pode resistir a essa onda. Precisamos de um avivamento para sacudir a igreja, para despertar a igreja, para acordar a igreja, para que ela seja o grande instrumento de transformação da nossa nação. Os grandes avivamentos, portanto, nasceram nesse tempo de crise. E o profeta Joel vai revelar para nós uma das crises mais medonhas registradas na Bíblia. E eu quero que você, com a Bíblia aberta, acompanhe comigo essa crise apontada pelo profeta Joel, que vai desembocar num clamor por avivamento. Primeiramente, confira aí o capítulo 1, versículo 4. Ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Estou falando de Judá. Estou falando do Reino do Sul. Estou falando de uma nação que depende exclusivamente da agricultura e da pecuária para sobreviver. Estou falando de uma invasão de um inimigo que não pode ser detido, um ataque de gafanhotos, que passa por um jardim ou um pomar e deixa para trás um deserto. Este inseto que come e defeca ao mesmo tempo, por onde passa tudo devasta, deixando a agricultura em colapso, o abastecimento em deficiência radical, uma crise medonha. Mas se não bastasse, confira comigo o versículo 10 do capítulo 1. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Ele está falando aqui de uma seca severa. A chuva não desce, a colheita não vem, a mesa está vazia, a despensa não tem comida, a nação vive uma crise de abastecimento. Mas notem comigo o versículo 12, versículo 17, olha o 17 comigo. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. O que está acontecendo aqui? As pessoas, apesar da seca, tinham uma pequena porção de sementes em casa, talvez para uma refeição, e elas apostam na esperança de que, lançando a semente no ventre da terra, essa terra haverá de brotar, essa semente haverá de brotar, de crescer, de florescer e frutificar. Mas até essa semente remanescente
também morre no ventre da terra sem florescer. Veja o verso 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Se a agricultura entrou em colapso, a pecuária também. Não tem carne, não tem leite, não tem manteiga, não tem provisão. A fome assolando a nação. Mas se não bastasse essa crise descrita no capítulo 1, quando você vai para o capítulo 2, versos de 1 a 11, Joel descreve um ataque militar, um cerco de um poderoso exército irresistível. E talvez nós pudéssemos lembrar do que aconteceu na época do rei Ezequias, porque foi no seu tempo que as 10 tribos do norte caíram nas mãos da Síria. A Síria era o mais poderoso império da época. O império assírio era cruel. Quando ele entrava numa cidade, ele matava os homens e empilhavam as cabeças na porta da cidade. Era irresistível. Depois de derrubar o reino do norte, esse exército da Síria cerca Jerusalém. Afrontosamente diz para o rei Ezequias: renda-se, porque Deus nenhum poderá livrar você da minha mão. E a nação está agora encurralada pelo inimigo externamente, e esta nação está debaixo da mais terrível e amarga crise econômica, crise política, crise social, crise moral, crise espiritual. E é nessa conjuntura é que o profeta Joel propõe uma volta para Deus. Porque aqui está um ponto importante. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Algumas pessoas, citando um adágio popular, diz: quem não vem por amor, vem pela dor. Isso não é uma verdade teológica defensável. A dor não é capaz de atrair ninguém para Deus. A dor pode tornar essa pessoa mais rebelde, mais endurecida. A dor pode provocar o que provocou na mulher de Ló. Diante do sofrimento, ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. A dor pode produzir o que está lá em Apocalipse 16: as pessoas, ao sofrerem, mordem na língua e blasfemam ainda mais contra Deus. Mas se você é povo de Deus, se você é da família de Deus, se você pertence ao rebanho de Cristo, então na crise nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque Ele é a nossa esperança e dele vem o nosso socorro. Qual é a proposta de Joel? A proposta dele é de uma volta para Deus. Mas como deve ser essa volta? Versículo 12, capítulo 2, versículo 12, ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu chamo a sua atenção que essa volta é uma volta para um relacionamento pessoal, não é uma volta para uma relação institucional. A questão não é ser presbiteriano, batista, assembleiano, ou da comunidade A, B, C ou D. Não é uma volta apenas para uma relação denominacional. É uma relação pessoal com Deus. É um despertamento do coração para andar com Deus. Não é uma questão de religião. É uma questão de quebrantamento. Mas vejam vocês que, em segundo lugar, que essa volta, ela precisa ser com profundidade, porque está escrito: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Às vezes a nossa volta é rasa demais, epidérmica demais, perfunctória demais, superficial demais. As pessoas voltam para Deus porque estão doentes, elas se voltam para Deus porque estão com um problema financeiro, elas se voltam para Deus porque estão com um problema no casamento, elas se voltam para Deus porque estão enfrentando uma crise na família. É até legítimo fazer isso, mas às vezes quando o problema é resolvido, se esquece de Deus. O Senhor quer uma volta profunda, de todo o coração.
Mas em terceiro lugar, essa volta precisa ser com diligência, porque o versículo 12 diz: e isso com jejuns. Esta é uma prática religiosa muito esquecida nos nossos dias. O que é jejum? Jejum é você se abdicar do bom pelo melhor. Jejum é quando você se abstém do pão da terra para alimentar-se do pão do céu. O pão da terra é o símbolo do pão do céu. Quando você jejua, você abre mão do símbolo pelo simbolizado. Quando você jejua, você está dizendo que você tem mais apetite pelo pão do céu do que pelo pão da terra. Quando você jejua, você está dizendo que tem pressa para acertar a sua vida com Deus. Mas em quarto lugar, essa volta, queridos, é uma volta com quebrantamento, porque o texto diz: com choro e com pranto. No sentido de chorar pelos nossos próprios pecados, como um dia Pedro chorou por ter negado ao seu Senhor. É um choro pela nossa família, como um dia Davi chorou ao ver a sua família nas mãos do inimigo dos amalequitas. É um choro pela sua comunidade, como um dia Neemias chorou diante de Jerusalém, e Jesus chorou diante de Jerusalém também, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar você como uma galinha junto aos seus filhotes, mas tu não quiseste. É com choro. Mas ainda, essa volta, irmãos, ela precisa ser também sincera. Olha o verso 13: rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Essa era uma prática muito comum no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento. Quando alguém ficava chocado com a situação, ou de pecado, ou de escândalo, ou de uma blasfêmia, as pessoas rasgavam as suas vestes. Mas com o tempo, a tradição de rasgar as vestes foi se tornando apenas algo externo, cerimonial, de uma espiritualidade teatral, cênica, apenas uma representação sem qualquer humilhação diante de Deus. E às vezes, meus irmãos, nós ainda hoje corremos esse risco de criarmos clichês, de inventarmos fórmulas, de olhar a vida espiritual como se fosse um palco, e nós colocamos um tom mais emocional na voz. Alguém vai orar e dá uma tremida na voz para dizer que é mais espiritual, e aí está rasgando vestes, mas não está rasgando o coração. Aí é uma espiritualidade de teatro, de representação no palco, mas sem qualquer profundidade, sem qualquer quebrantamento, sem qualquer sinceridade diante de Deus. Me permita ilustrar isso. Eu acho que todos vocês reconhecem Moisés, um dos maiores líderes da Bíblia e um dos maiores líderes da história. Ele foi o grande libertador, ele foi o grande intercessor, ele foi o grande legislador, ele foi o homem que arrancou a nação debaixo de um amargo cativeiro e conduziu esse povo pelo deserto 40 anos. Ele enfrenta o maior poder do mundo com o cajado nas mãos, audacioso, que vence o orgulho de Faraó e desbanca as divindades do Egito. Mas diz o apóstolo Paulo que houve um dia em que Moisés não foi ousado, que ele foi covarde. Que dia foi esse? Foi quando ele desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava, a Shekinah de Deus estava estampada na sua face, as pessoas não podiam se aproximar dele, tamanho brilho do seu rosto. Então diz a Bíblia que Moisés botou um véu no rosto, para que as pessoas pudessem se aproximar dele. Mas chegou um momento em que Moisés começa a perceber que aquela glória, que aquele brilho, que aquela luz estava desvanecendo, estava apagando, mas ele não queria que as pessoas soubessem disso.
manteve o véu, quando não precisava mais do véu. E isso é símbolo de quê? De teatro, de propaganda falsa, de fake news espiritual, de hipocrisia, passando a imagem de que é mais espiritual do que é, passando a ideia de que é alguém mais próximo de Deus do que é. E às vezes o que as pessoas amam em nós não é quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Não é a nossa realidade, mas é a beleza do nosso véu. E Deus está dizendo: eu não me interesso por essa espiritualidade cênica, eu quero um coração rasgado, eu não quero teatro, eu quero sinceridade, eu quero verdade no íntimo. Mas notem mais, essa volta, em sexto lugar, é uma volta urgente, porque o verso 12 começa assim: ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que quer dizer ainda assim, agora mesmo? Ele acabou de descrever uma crise medonha, da devastação da agricultura, da seca severa, do desabastecimento, dos celeiros vazios, da despensa vazia, da panela vazia. Ele acabou de descrever uma cena onde estava faltando também provimento para a casa de Deus. Os sacerdotes estavam chorando porque não tinha oferta, porque não tinha dízimo, a casa de Deus estava desamparada. Ele acabou de descrever uma cena onde um exército inimigo cercando a cidadela de Jerusalém, pronta para atacar, pronta para matar, pronta para destruir. É o caos, é o fundo do poço, é o fim da linha. E é nessa conjuntura é que o profeta diz: ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim, porque se o povo de Deus se voltar para Deus na sua crise mais medonha, Deus é poderoso para reverter este quadro, Deus é poderoso para livrar o seu povo, Deus é poderoso para trazer um grande avivamento espiritual. Amados irmãos, é muito importante entender isso. O que pode salvar uma nação não é apenas a decisão dos seus líderes, mas está nas mãos da igreja. Uma igreja reavivada pelo poder do Espírito Santo, se levantando, ela é um instrumento de cura para a sua própria nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas talvez você pergunte ainda: temos algum motivo para nos voltarmos para Deus? Deus nos dá algum motivo para nos voltarmos para Ele? Notem comigo o versículo 13 e 14, o que está escrito: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Então, diz assim: sabe por que você e eu podemos voltar para Deus? É porque Ele é misericordioso, Ele está pronto a perdoar, Ele está pronto a lançar os nossos pecados para trás das suas costas, Ele está pronto a desfazer as nossas transgressões como a névoa, Ele está pronto a colocar os nossos pecados nas profundezas do mar, Ele está pronto a apagar as nossas transgressões, como você olha a névoa e daqui a pouco ela não existe mais. Ele está pronto a nos restaurar, Ele está pronto a nos perdoar, porque Ele é misericordioso. Não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, não importa quanto tempo você está enlameado ou no cipoal do pecado, não importa quão grave é a sua crise, hoje, nesta noite, Deus misericordioso chama você para um reencontro com Ele, para um tempo de restauração, para um tempo de avivamento. Mas você pode ainda perguntar: como deve ser essa convocação da volta para Deus?
E o verso 15 responde: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Sabe o que significa isso? O mundo está posto no maligno, se corrompendo. O mundo está aplaudindo aquilo que devia ter vergonha. A sociedade está vivendo pelo avesso. O certo virou errado, o errado virou certo. É uma inversão de valores. Das altas rodas às classes menos favorecidas, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais cultos aos mais ignorantes. A sociedade está confusa, rendida ao pecado. Mas eu posso lhes dizer uma coisa: o nosso problema não está lá fora. O nosso problema está aqui dentro. A trombeta é tocada em Sião. O juízo começa pela casa de Deus. Enquanto a igreja não entender que nós precisamos acertar a nossa vida com Deus, e então teremos autoridade para confrontar as hostes do mal, e confrontar as hostes do mal vitoriosamente. É preciso tocar a trombeta em Sião. Mas uma pergunta importante: quem vai se voltar para Deus? E notem comigo o versículo 15, porque está escrito que é necessário uma conclamação de jejum. Há momento que o jejum é particular, é o jejum devocional, é o jejum do quarto fechado, é o jejum que você não deve dizer para ninguém, é a sua intimidade com Deus. Mas chega uma hora, irmãos, onde a crise é tão geral, e tão ampla, e tão profunda, e tão escandalosa, que é necessário que o jejum seja público, que a convocação seja geral, que a assembleia toda participe, que ninguém fique de fora. E então ele começa no versículo 16 dizendo: congregai o povo, santificai a congregação. E aqui ele começa a particularizar. Quem vai participar? Primeiro, os anciãos. Ajuntai os anciãos. E quem são os anciãos? São os líderes, são os mais experientes, são aqueles que já têm algumas cãs, ou muitas. Esses são os primeiros a dar o passo para acertar a vida com Deus. São os pastores, são os presbíteros, são os diáconos, são os professores de escola bíblica dominical, são os presidentes de departamentos, são os mais antigos na fé, são os mais experientes com Deus. Esses precisam puxar a fila do acerto da vida com Deus. Segundo lugar, reunir os filhinhos. A ideia de filhinhos aqui é a mesma de João, dos jovens, dos adolescentes. Lugar de jovem curtir a vida não é no mundo, é na casa de Deus, porque é na casa de Deus que tem plenitude e alegria, é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Os jovens, os adolescentes precisam estar junto nessa assembleia solene, de volta para Deus. Terceiro, os que mamam. Até a criança de colo não pode estar ausente. Os pais precisam trazer os seus bebês para a casa de Deus. Nós estamos vivendo uma geração muito melindrosa, muito sensível, muito quebradiça, parece porcelana. Alguns pais dizem: não, eu não posso levar meu bebê para a igreja, não, precisa passar um ano, porque é muito sensível, é muito vulnerável, é muito perigoso. Ora, a maioria de nós aqui, mais antigo na fé, eu acho que os pais levaram no primeiro mês, e nós sobrevivemos, e nós estamos aqui. Eu conheço pai e mãe que, em nome de ser uma pessoa mais moderna, não, eu não posso impor minha fé para os meus filhos, vou esperar que eles cresçam, para que eles decidam. Não foi assim que Josué pensou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lidere a sua casa a buscar ao Senhor,
Traga os seus bebês, traga os seus adolescentes, traga os seus juniores, traga os seus jovens para a casa de Deus, para essa assembleia solene. Quem mais? Está escrito aí, observe comigo, versículo 16: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Eu acho isso aqui impressionante, porque vocês que conhecem o Antigo Testamento se lembram lá, que quando um rapaz e uma moça se casavam em Israel, eles eram liberados do serviço militar durante um ano. Era um ano de lua de mel. Parece que as nossas leis trabalhistas hoje dão 5 dias, lá dava um ano. Mas o texto está mostrando que a volta para Deus é tão urgente que é preciso interromper a lua de mel. É preciso dar uma pausa na noite de núpcias, para buscar o Senhor, para acertar a vida com Deus. Mas ele encerra essa listagem de quem vai acertar a vida com Deus no verso 17, de uma maneira impressionante. Está escrito: chore os sacerdotes ministros do Senhor. E agora ele começa a tratar dos líderes que ensinam a palavra de Deus, que intercedem pelo povo. Esses precisam chorar. E chorar por quê? Por 2 motivos. Primeiro, chorar para que a igreja não seja um motivo de escândalo na sociedade. Às vezes a igreja é mais conhecida na mídia hoje pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Chorar por quê? Em segundo lugar, pelo zelo, pelo nome de Deus. Olha como é que termina o versículo 17: porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Quando a igreja está fraca, quando a igreja está se conformando com esse século, é o nome de Deus que é blasfemado. Precisamos ter zelo pelo nome de Deus. Então, queridos, diante dessa convocação solene, diante desse acerto de vida com Deus, a partir dos líderes até os bebês de colo, a resposta de Deus é maravilhosa. Eu queria que você olhasse comigo o verso 18, porque tem uma palavra aí que é a chave hermenêutica do texto. Está escrito assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. No lugar da seca, da falta de abastecimento, tem fartura, porque toda boa dádiva vem do céu. Segundo, versículo 20: mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. O cerco do inimigo acaba, e em vez de ameaça, tem cheiro de podridão, porque escalou Deus um anjo e matou 185.000 soldados assírios nas portas de Jerusalém. Quem dá vitória ao seu povo é Deus, quem defende o seu povo é Deus. Terceiro, versículo 23: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôde. Em vez de seca, tem chuva. Chuva de que maneira? Em justa medida, nem mais, nem menos, nem inundação, nem seca. No plantio, para que o fruto vingue, para que o fruto amadureça, para que o fruto seja colhido. Quem controla as estações do ano é Deus. Quarto, versículo 25:
Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Agora é restituição. Agora preste atenção, os gafanhotos não foram enviados pelo diabo, os gafanhotos não vieram de moto próprio, os gafanhotos foram instrumentos da disciplina de Deus ao seu povo. O que é que reverte isso? O arrependimento. O que muda esse cenário? O arrependimento. A restituição é fruto do arrependimento. Mas eu concluo nesse aspecto aqui. Para mim o ponto mais importante, em quinto lugar, está no verso 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Agora é a restituição da presença de Deus. Meus irmãos, não tem nada mais perigoso para uma pessoa, para uma família, para uma igreja, para uma denominação, para uma cidade, para uma nação, do que Deus se ausentar dela. Este é o maior juízo. A ausência de Deus é pior do que a seca. A ausência de Deus é pior do que a falta de abastecimento. A ausência de Deus é pior do que um exército adversário. A ausência de Deus é o pior de todos os males que podem nos acontecer. A ausência de Deus é a grande ameaça para um povo. O maior problema de uma igreja não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. E quando Deus se afasta, quando Deus se ausenta, a Bíblia diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se o nosso pecado afasta Deus, o arrependimento traz de volta a presença de Deus. Se antes tinha Icabode, foi-se a glória do Senhor, agora a Shekinah de Deus volta a descer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa tenda, sobre a nossa igreja. Nós precisamos da presença de Deus. Foi o que Moisés disse para o Senhor, quando Deus se irou contra o povo, dizendo, eu não vou mais, Moisés, com esse povo, eu vou cumprir minha palavra, eu vou introduzir vocês na terra prometida, um anjo vai acompanhar vocês, eu vou dar para vocês a terra que eu prometi, mas eu não vou mais junto com vocês. E Moisés respondeu, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar, a terra prometida é maravilhosa, um anjo é tão importante para nós, mas é a tua presença que mais precisamos. Então, Senhor, nós não podemos abrir mão, é da tua presença. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso profissional, você pode ter saúde, você pode ter amigos, você pode ter família, você pode ter igreja, mas se Deus não estiver presente, nada disso vai fazer razão e significado para nós. Se o Senhor não estiver conosco, nós não poderemos nada, mas se Deus estiver conosco, então somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas agora notem, o versículo 28, porque tudo isso aqui, meus irmãos, é uma espécie de preparação para esta promessa. Olha o verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Preste atenção nesse ponto. E acontecerá depois, não antes. E acontecerá depois. Depois de quê? Do arrependimento, do acerto de vida com Deus. Esperar avivamento sem arrependimento, irmãos, é botar o carro na frente dos bois. Leia a história bíblica, leia a história dos avivamentos. Nunca houve um avivamento sem que primeiro se tratasse do problema do pecado, do arrependimento. E aqui eu chamo a sua atenção que nesse derramamento do Espírito não tem a questão do gênero. É sobre os filhos e sobre as filhas. É o gênero masculino e é o feminino, é o homem e a mulher, é o filho e a filha. Não tem um gênero mais privilegiado, não tem um gênero menos privilegiado. Todos são cheios do Espírito Santo do mesmo jeito.
Segundo, não tem aqui idade sagrada. Os velhos e os jovens são cheios do Espírito Santo do mesmo jeito. Irmãos amados, as crianças podem ser cheias do Espírito Santo. Os adolescentes podem ser cheios do Espírito Santo. Os jovens podem ser cheios do Espírito Santo. Os de cabecinha branca podem ser cheios do Espírito Santo. Esta bênção está disponível para todos, sem exceção, sem exceção. Não tem idade sagrada. Terceiro, não tem aqui, irmãos, questão de classe social. O verso 29 diz: até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. O empresário mais rico de Sorocaba, a mulher que trabalha limpando o chão da fábrica, podem ser cheios do Espírito Santo do mesmo jeito, do mesmo jeito. Louvado seja o Senhor. Agora notem: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E profetizarão aqui significa que eles se levantarão para proclamar a palavra de Deus. Nós estamos clamando e orando para que Deus levante os nossos filhos, para que Deus levante os nossos netos, para que Deus levante os nossos adolescentes, para que Deus levante os nossos jovens, para ser uma geração cheia do Espírito Santo, para se levantar no poder do Espírito Santo, para pregar com poder a sua palavra. Segundo, irmãos, notem comigo, vossos velhos sonharão. O que significa isso? Não é que comeram muito à noite, sonharam bastante à noite, não é isso? Vocês bem sabem que os velhos, e eu posso falar isso, porque eu estou com a cabeça branca, têm a tendência de viver a vida olhando pelas lentes do retrovisor, apenas relembrando as aventuras do passado, as glórias do passado. Mas um velho cheio do Espírito Santo, ele sonha, ele olha para frente, ele tem planos, ele tem projetos. Ele é um Caleb da vida, que quer conquistar uma montanha aos 85 anos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida e fôlego nos seus pulmões, você está convocado a fazer a obra de Deus. Você está convocado a sonhar grandes sonhos para Deus. Mas o texto diz que os jovens terão visões. E qual é a característica do jovem? Ele tem força, tem músculos tonificados, mas falta-lhe às vezes a maturidade e a experiência. Mas um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem visão, ele tem compreensão, ele tem discernimento, ele vê as coisas que os outros não estão vendo, ele olha para as oportunidades de Deus que os outros não estão percebendo, ele vê as portas que Deus está abrindo que outros não estão contemplando. E é assim que nós esperamos que os nossos jovens tenham grandes visões do reino de Deus, para fazer uma grande obra de Deus nesta geração. 700 anos depois, escritas essas palavras, 120 discípulos estavam no cenáculo em Jerusalém, todos perseverando, unânimes em oração, em cumprimento à palavra de Jesus: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então diz a Escritura que durante 10 dias eles oraram, unânimes, coesos, com um só propósito, aguardando a promessa do Pai. Era domingo, 9 horas da manhã, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Os céus se fenderam, um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, e as pessoas foram se juntando e se juntando e se juntando, uma grande multidão, perguntando o que quer isso dizer. Outros com preconceito disseram: são galileus. Outros com zombaria disseram: estão bêbados.
Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: não, é 9 horas da manhã, essas pessoas não estão embriagadas, o que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Esta promessa está se cumprindo, o que Deus prometeu está acontecendo, e esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, é para aqueles que estão longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa é para a igreja presbiteriana Filadélfia de Sorocaba, esta promessa é para as igrejas evangélicas aqui representadas, esta promessa é para o Brasil, esta promessa é para você, esta promessa é para mim, esta promessa é para hoje. Deus tem para nós um poderoso avivamento espiritual. A pergunta é: eu quero? Sinto necessidade? Me coloco nas mãos de Deus? Eu queria orar com você nessa noite. Se você anseia por avivamento e deseja ser um graveto seco a pegar fogo, eu gostaria de orar com você. Se você tiver liberdade e desejar isso, vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, clamando ao Senhor por uma visitação do seu Espírito nesta noite. Se você tem liberdade, pode levantar e vir. Nós vamos orar juntos. Deus está neste lugar. E nós nunca podemos subestimar o dia dos pequenos começos. A Bíblia diz que Deus olha do céu à procura de uma pessoa, cujo coração seja totalmente dele. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um homem de negócios, pode ser um vovozinho. Deus está aqui. E Ele pode soprar sobre nós o seu sopro. Ele pode remover as cinzas. Ele pode acender as brasas. Ele pode inflamar de novo o nosso coração. Eu tive a bênção de visitar a missão Quacis-Abantu, na África do Sul, onde aconteceu um dos mais importantes avivamentos do século passado. Depois de meses e meses e meses de lágrimas e de oração, uma jovem se levantou e começou a orar e disse: meu Deus, tu já fizeste tantas vezes, tu já levantaste tantas pessoas, tu já derramaste o teu Espírito em tantos lugares. E ela começa a clamar: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. E naquela semana o Espírito Santo foi derramado. E eu vi ali um templo construído para 15.000 pessoas numa fazenda, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus está fazendo. Cegos viram, paralíticos andaram, mortos ressuscitaram, feiticeiros aos borbotões corriam apressadamente para acertar a vida com Deus. Se Deus derramar sobre nós o seu Espírito, irmãos, Sorocaba vai saber, São Paulo vai saber, o Brasil vai saber, o mundo inteiro vai saber. Ah, Senhor, aqui está o teu povo, carente e necessitado da tua graça. E nós nos achegamos a ti para dizer que não queremos e nem podemos viver sem o poder do teu Espírito. Temos desafios tão grandes. O mundo escarnece, blasfema, insulta a tua santidade. E nós não podemos, Deus, enfrentar essa onda de iniquidade se não estivermos revestidos com o poder do Espírito Santo. Reaviva a tua obra, ó Senhor. Sopra sobre nós o teu sopro.
Levanta aqui nesta noite, Senhor, um exército do Deus vivo. Onde há um vale seco, faz aparecer um exército, Senhor. Nós não temos forças para levantarmos-nos a nós mesmos. Nós não produzimos o avivamento. Nós não geramos o arrependimento. O arrependimento é a expressão da tua bondade. O avivamento é obra soberana do teu Espírito. Só tu tens o poder de derramar o Espírito Santo. Manifesta-te nesta noite, Senhor. Glorifica o nome do teu santo servo Jesus nesta noite. Exalta a pessoa do nosso glorioso Salvador nesta noite. Traz sobre nós um quebrantamento, traz sobre nós choro pelo pecado, traz sobre nós, Deus, um coração humilde e quebrantado, e dá-nos a bênção de nos voltarmos para Ti de todo o nosso coração. Queremos mais, não queremos nada que não venha de Ti, mas queremos tudo quanto Tens para nós. Por isso oramos no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meus amados. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.